Imagine um lugar que guardava o conhecimento de mais de 40 civilizações. Um lugar tão poderoso que sua simples existência mudou a forma como escrevemos e lemos para sempre. Hoje, vamos viajar no tempo até as ruínas de uma das bibliotecas mais impressionantes da história. A Biblioteca de Pérgamo. E já adianto, a história dela envolve uma rivalidade tão intensa que parece roteiro de filme. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mergulharmos nessa história incrível, peço aquele favor de sempre. Deixe seu like, compartilhe com quem ama a história e, se ainda não for inscrito, junte-se à nossa comunidade de curiosos. Seu apoio é fundamental para continuarmos explorando os segredos do nosso passado. Muito obrigado. Agora vamos lá. Pérgamo não era apenas uma cidade. No auge do período helenístico, por volta do século II a.C., ela era um farol cultural e político, localizado na atual Turquia. E no coração dessa cidade, pulsava sua magnífica biblioteca, um projeto ambicioso da dinastia Attálida, os reis que governavam a região. Eles não queriam apenas construir um depósito de livros, eles queriam criar o maior centro de saber do mundo. Um lugar que atraísse os maiores intelectos da época e que consolidasse o poder e o prestígio de Pérgamo. Mas eles não estavam sozinhos nessa corrida. Do outro lado do Mediterrâneo, no Egito, existia uma concorrente de peso. A lendária Biblioteca de Alexandria. A rivalidade entre Pérgamo e Alexandria não era apenas acadêmica. Era uma verdadeira guerra fria cultural. Ambas as bibliotecas competiam ferozmente para adquirir os manuscritos mais raros e importantes. Enviam agentes por todo o mundo conhecido para comprar, copiar e às vezes até mesmo roubar textos valiosos. Se o navio aportasse com livros a bordo, eles eram frequentemente confiscados, copiados. E só então as cópias eram devolvidas aos donos originais. A posse do conhecimento era um símbolo de poder supremo. Quem tivesse a maior e melhor biblioteca não só atrairia os melhores estudiosos, mas também afirmaria sua superioridade cultural e política sobre o mundo antigo. A coleção de Pérgamo era simplesmente monumental. Imagine prateleiras e mais prateleiras repletas de rolos contendo textos de gregos, egípcios, persas, babilônios, indianos e dezenas de outras culturas. Poesia, filosofia, medicina, astronomia, história. O conhecimento acumulado de mais de 40 povos diferentes estava reunido ali. Estima-se que a biblioteca abrigava cerca de 200 mil volumes, um número astronômico para a época. Cada um desses rolos era um tesouro. Muitas vezes, copiado e traduzido com um cuidado extremo por escribas dedicados. Pérgamo era um centro vibrante de pesquisa e debate, onde os maiores pensadores da época podiam consultar obras que não seriam encontradas em nenhum outro lugar do mundo. A competição com Alexandria era tão acirrada que levou a um dos momentos mais decisivos na história da escrita. O material padrão para escrever naquela época era o papiro, uma espécie de papel feito a partir de uma planta que crescia abundantemente nas margens do rio Nilo. No Egito, Alexandria, por sua localização, tinha o monopólio da produção e exportação de papiro. Vendo o crescimento impressionante da biblioteca de Pérgamo e temendo que ela superasse a sua, o rei do Egito, Ptolomeu, tomou uma medida drástica. Ele proibiu a exportação de papiro para Pérgamo. A intenção era clara. Sem material para escrever, a biblioteca rival não poderia mais expandir seu acervo. Foi um golpe baixo, uma tentativa de sabotagem em grande escala. Mas, como diz o ditado, a necessidade é a mãe da invenção. Encurralados, os estudiosos e artesãos de Pérgamo não se deram por vencidos. Eles precisavam de uma alternativa ao papiro, e rápido. Foi então que eles olharam para uma técnica antiga, mas pouco utilizada, e a aperfeiçoaram de uma forma revolucionária. Eles começaram a usar pele de animais, como ovelhas e cabras. Tratada de uma maneira especial, a pele era limpa, esticada, raspada e polida, até se tornar uma superfície lisa, fina e incrivelmente resistente, perfeita para a escrita. Esse novo material foi batizado de pergaminho, uma referência direta à sua cidade de origem, Pérgamo. A criação do pergaminho foi uma virada de jogo.
Ele não era apenas uma solução temporária. Era um material superior ao papiro em muitos aspectos. Era muito mais durável, menos suscetível à umidade e ao apodrecimento. Além disso, ao contrário do papiro, que só podia ser usado de um lado, o pergaminho podia ser escrito em ambos os lados, otimizando o espaço. E, talvez o mais importante, ele podia ser produzido em qualquer lugar onde houvesse rebanhos, libertando Pérgamo e o resto do mundo da dependência egípcia. O que começou como um ato de sabotagem acabou impulsionando uma inovação que definiria a história do livro por mais de 1000 anos, até a chegada do papel vindo da China. O pergaminho permitiu a criação dos códices, o formato de livro que usamos até hoje, com páginas que podem ser viradas, muito mais prático que os antigos rolos. A biblioteca não era apenas um prédio, mas um complexo intelectual. Anexo a ela, havia um centro de estudos, o Museion, inspirado no de Alexandria, onde filósofos, médicos, gramáticos e cientistas viviam e trabalhavam, financiados pelo Estado. Galeno, um dos médicos mais famosos da antiguidade, cujos escritos influenciaram a medicina ocidental por séculos, estudou e trabalhou em Pérgamo. A cidade se tornou um polo de conhecimento que rivalizava diretamente com Atenas e Alexandria, um lugar onde o pensamento crítico e a inovação floresciam. As discussões que aconteciam nos corredores daquela biblioteca moldaram o desenvolvimento de várias áreas do saber. Mas, como muitas das grandes maravilhas do mundo antigo, a história da Biblioteca de Pérgamo também tem um final trágico. A queda não foi um evento único, mas um processo gradual de declínio causado por guerras, instabilidade política e saques. Um dos golpes mais significativos, segundo o historiador Plutarco, foi quando Marco Antônio, o general romano, teria presenteado Cleópatra com cerca de 200.000 rolos da coleção de Pérgamo para reabastecer a biblioteca de Alexandria, que havia sofrido um grande incêndio. Se isso for verdade, foi um ato que, embora romântico, selou o destino da biblioteca de Pérgamo, transferindo seu maior tesouro para sua antiga rival. Com o tempo, o que restou da coleção foi se dispersando. Invasões, incêndios e a simples negligência ao longo dos séculos fizeram com que os livros restantes se perdessem. Hoje, quando visitamos as ruínas de Pérgamo, na Turquia, o que vemos são as fundações silenciosas de um lugar que um dia abrigou o conhecimento do mundo. Não sobrou um único volume original daquela biblioteca. Tudo o que temos são referências em textos antigos e a certeza dolorosa de uma perda incalculável. Pense nisso por um momento. Histórias completas de civilizações inteiras. Descobertas científicas que poderiam ter adiantado nosso progresso em séculos. Peças de teatro, poemas, tratados filosóficos que nunca mais serão lidos. Tudo isso se transformou em pó. A história da Biblioteca de Pérgamo é um lembrete poderoso da fragilidade do conhecimento e da importância de preservá-lo. Ela nos mostra como a rivalidade e a ambição podem paradoxalmente tanto criar maravilhas quanto destruí-las. Uma biblioteca que guardava o mundo inteiro, mas que não conseguiu se salvar da passagem implacável do tempo. E, assim, as ruínas de Pérgamo permanecem como um testemunho silencioso de uma era de ouro do conhecimento e uma advertência para as gerações futuras sobre o que podemos perder quando não protegemos nossa cultura e nossa história. Espero que tenham gostado dessa viagem ao passado, tanto quanto eu. Qual outra história perdida vocês gostariam de explorar? Deixem suas sugestões nos comentários. Muito obrigado por assistirem até aqui. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever para não perder nossos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.